Há momentos na história em que o céu parece rasgar-se, não como uma tempestade que ameaça, mas como um véu que se abre para revelar o que os olhos humanos, tão acostumados à escuridão de seus próprios desejos, não conseguem mais enxergar. Foi assim, naquela tarde de setembro de 1846, quando os Alpes franceses, com suas montanhas imponentes que parecem tocar o firmamento, tornaram-se palco de um encontro entre o divino e o humano, entre a dor celestial e a indiferença terrena. A França daquele tempo era como um homem que, tendo conhecido a luz, optou deliberadamente por caminhar nas trevas. Após a Revolução, que não apenas derrubou um regime, mas tentou destronar o próprio Deus, o país que outrora fora chamado de filha primogênita da Igreja, agora vagava como o filho pródigo, distante, rebelde, orgulhoso de sua própria miséria espiritual. As igrejas, antes repletas, agora ecoavam vazias. O domingo, dia consagrado ao Senhor, transformara-se em mais um dia para o trabalho ou para o prazer efêmero. E o nome de Deus, antes pronunciado com reverência, agora era evocado em blasfêmias cotidianas, como se o homem encontrasse prazer em ferir aquele que o criou. Foi neste cenário de apostasia coletiva que dois pequenos pastores, Maximin Giraud e Melanie Calvat, de 11 e 15 anos respectivamente, subiram com seus rebanhos as pastagens alpinas de La Salette. Crianças simples, sem instrução, sem conhecimento teológico, sem pretensões místicas, instrumentos perfeitos para uma mensagem divina, pois não poderiam corrompê-la com suas próprias interpretações. Quem poderia imaginar que naquele dia comum, sob o céu azul de setembro, a 1.800 metros de altitude, no Monte Planeux, o véu entre o visível e o invisível se tornaria tão fino? Primeiro, um globo de luz, como se o sol tivesse descido à terra. Depois, dentro dessa luz, uma mulher sentada sobre uma pedra, os cotovelos apoiados sobre os joelhos, o rosto escondido entre as mãos, em uma postura que todo ser humano reconhece instintivamente, a postura do pranto profundo, do lamento que vem das entranhas. Há algo de profundamente perturbador em ver uma mãe chorar, quando essa mãe é Maria, aquela que permaneceu de pé sob a cruz enquanto seu filho era crucificado, aquela que conheceu a dor em sua forma mais pura e ainda assim não se entregou ao desespero. Quando é essa mulher que chora, o universo parece conter a respiração. O que poderia fazer a mãe de Deus derramar lágrimas? Que dor seria essa capaz de atravessar o coração daquela que já suportou o insuportável? As lágrimas de Maria em La Salette não eram apenas gotas de água salgada, eram um oceano de significados, eram o pranto de quem vê, com clareza sobrenatural, o abismo para o qual seus filhos caminham. Eram o lamento de quem conhece o preço da redenção, o sangue de seu próprio filho, e vê esse preço ser desprezado com indiferença. Eram o choro de quem intercede incessantemente e ainda assim contempla a obstinação humana em sua marcha para a autodestruição. Vinde, meus filhos, não temais, disse ela aos pequenos pastores, levantando-se e revelando seu rosto banhado em lágrimas. Há uma doçura maternal nessas palavras iniciais, um convite que não amedronta, mas acolhe. No entanto, o que se seguiu foi uma mensagem que, como uma espada de dois gumes, cortava e curava simultaneamente. Aqui estou para vos comunicar uma grande notícia. Se meu povo não quiser aceitar, vejo-me forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais segurar. Há tanto tempo que sofro por vós. Existe algo de profundamente humano e ao mesmo tempo sobrenatural nessa imagem. Maria, a mãe segurando o braço justiceiro de seu filho, contendo a ira divina que, por justiça, deveria cair sobre o mundo que escolheu as trevas. Não é essa a essência do amor materno? Interceder, proteger, adiar o castigo merecido, na esperança de uma mudança de coração? E não é também a essência da misericórdia divina, que sempre busca a conversão antes da punição? A mensagem que se seguiu foi um diagnóstico preciso da doença espiritual que afligia não apenas a França, mas toda a humanidade. Como um médico que não teme revelar a gravidade da enfermidade ao paciente, Maria apontou as causas do sofrimento: a profanação do domingo, as blasfêmias contra o nome de Deus, o abandono da oração, a indiferença religiosa. Dei-vos 6 dias para trabalhar
reservei-me o sétimo e não me querem dar? É isso que torna tão pesado o braço de meu filho, lamentou ela. Há uma matemática divina nessa declaração, uma proporção que revela tanto generosidade de Deus quanto a gratidão humana. 6 dias para nós e um para Ele, e mesmo assim, esse único dia, esse mínimo reconhecimento de que o tempo pertence ao Criador e não à criatura, é negado. O homem moderno, em sua arrogância, acredita ser dono absoluto de seu tempo, de sua vida, de seu destino. Recusa-se a parar, a contemplar, a adorar, e nessa recusa perde-se a si mesmo. As profecias que se seguiram foram como relâmpagos em uma noite escura, breves, intensas, iluminando por um instante o futuro sombrio que aguardava uma humanidade obstinada em seu pecado. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Palavras duras, certamente, mas não seriam elas o eco das advertências dos antigos profetas? Não seria esse o mesmo Deus que, por amor, adverte antes de punir, que anuncia o castigo justamente para que ele possa ser evitado pela conversão? Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Como não reconhece nessas palavras o retrato da nossa própria época? Como não ver nessa profecia a descrição exata de um mundo que abandonou Deus e, consequentemente, perdeu o sentido do amor verdadeiro? Quando o homem rejeita seu Criador, inevitavelmente acaba por rejeitar também seu próximo, pois é no reconhecimento da paternidade divina que se fundamenta a fraternidade humana. Particularmente dolorosas foram as palavras dirigidas aos sacerdotes religiosos. Os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pedem sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam o meu filho de novo. Há uma lógica terrível nessa acusação. Aqueles que deveriam ser luz do mundo tornaram-se trevas. Aqueles que deveriam ser sal da terra perderam seu sabor. Aqueles que deveriam conduzir as almas a Deus tornaram-se obstáculos no caminho da salvação. E não é essa a maior das traições? Não é esse o beijo de Judas repetido através dos séculos? O sacerdote infiel não apenas peca, mas faz do seu pecado um escândalo que afasta as almas de Cristo. Sua queda não é apenas pessoal, mas arrasta consigo inúmeras outras almas que, desiludidas, abandonam a fé. Como não compreender então as lágrimas de Maria? Como não sentir o peso dessas lágrimas maternas que caem sobre o mundo que crucifica novamente seu filho? No entanto, mesmo em meio às advertências mais severas, a mensagem de La Salette não termina no desespero, mas na esperança, como uma mãe que, após repreender duramente o filho por seu próprio bem, abraça e lhe mostra o caminho da redenção. Maria conclui sua mensagem com a promessa. Enfim, apela aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si próprios. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Essa promessa ecoa de maneira misteriosa os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort, cujo tratado da verdadeira devoção havia sido redescoberto apenas 4 anos antes. Em 1842, após permanecer oculto por mais de um século, nele o santo francês profetizava o surgimento desses mesmos apóstolos dos últimos tempos, almas consagradas a Maria que renovariam a igreja em tempo de grande tribulação. Coincidência ou sinal divino de um plano que se desenrola através dos séculos, conectando místicos, aparições e profecias em uma única narrativa de redenção? Após transmitir sua mensagem, a Bela Senhora, como os pastores a chamaram, começou a se afastar, subindo uma ladeira sinuosa, sem se voltar. Insistiu: vamos, meus filhos, transmitir isso a todo o povo. Então, elevando-se, olhou para o céu e depois para a terra, antes de derreter-se na luz e desaparecer. Esse olhar final do céu para a terra contém em si toda a tensão da mensagem de La Salette. A tensão entre a justiça divina e a misericórdia, entre o castigo merecido e a graça imerecida, entre o que somos e o que deveríamos ser. É um olhar que conecta duas realidades aparentemente irreconciliáveis, a perfeição celestial e a miséria terrena, e nos lembra que a ponte entre elas é Cristo, o Verbo que se fez carne,
e Maria, a criatura humana que se tornou mãe de Deus. As lágrimas de Maria em La Salette são, em última análise, um reflexo das lágrimas de Cristo sobre Jerusalém. Se ao menos neste dia tu compreendesses o que te pode trazer a paz, são lágrimas que revelam o coração de Deus, um coração que sofre diante da obstinação humana, que deseja ardentemente nossa salvação, mas respeita nossa liberdade, mesmo quando a usamos para nossa própria destruição. 5 anos após a aparição, em 19 de setembro de 1851, após um rigoroso exame teológico, o bispo de Grenoble, Dom Philibert de Brillard, reconheceu oficialmente a autenticidade da aparição. A Igreja, em sua sabedoria, confirmava o que os corações simples dos pastores já haviam reconhecido, que naquele dia, nos Alpes franceses, o céu realmente se abriu e a Mãe de Deus chorou por seus filhos. Quase 2 séculos se passaram desde aquela tarde de setembro. O mundo mudou, transformou-se, avançou tecnologicamente, mas será que avançou espiritualmente? As advertências de La Salette tornaram-se mais ou menos relevantes com a passagem do tempo? As lágrimas de Maria secaram ou continuam a cair silenciosamente sobre um mundo que, em grande parte, ainda vive como se Deus não existisse? Talvez a resposta esteja em nosso próprio coração. Talvez cada um de nós deva perguntar-se: o que faço com o domingo? Como pronuncio o nome de Deus? Qual espaço reservo para oração em minha vida? Sou parte do problema que fez Maria chorar ou parte da solução que secará suas lágrimas? E talvez a pergunta mais importante: quando olho para o crucifixo, vejo apenas um símbolo religioso ou reconheço o preço infinito do amor divino? Quando contemplo as lágrimas de Maria em La Salette, sinto apenas uma emoção passageira ou permito que elas penetrem em minha alma e transformem minha vida? As lágrimas de uma mãe nunca são em vão, as de Maria menos ainda. Elas caem como sementes em nosso coração, esperando o momento de germinar, de produzir frutos de conversão e santidade. E quando esse momento chegar, se permitirmos que chegue, descobriremos que as lágrimas de dor se transformarão em lágrimas de alegria, pois não há maior felicidade para uma mãe do que ver seus filhos retornando ao caminho da vida. Enquanto isso, nos Alpes franceses, o santuário de Notre-Dame de La Salette permanece como testemunha, silenciosa, daquele encontro sobrenatural, convidando peregrinos de todo o mundo a subirem a montanha, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para contemplarem as lágrimas de sua Mãe Celestial e compreenderem, enfim, o que lhes pode trazer a paz. Que Nossa Senhora de La Salette rogue por nós.